Até um tempo atrás, ler livros pra mim era uma coisa inimaginável. Tipo, eu sempre vi assim, todas as pessoas têm o seu hobby. Algumas pessoas preferem ver séries, outras preferem passar o dia, o tempo livre no Instagram, outras pessoas preferem jogar, que era o meu caso. E ler livros pra mim era uma coisa muito distante. Eu sempre achei tedioso, não conseguia me concentrar, não conseguia ler. Os únicos livros que eu lia eram os livros da escola, na época em que eu estudava. Houve um tempo da minha vida em que eu me vi parado no quesito comunicação, conhecimento histórico, sociocultural e comunicação e o meu vocabulário também. Eu achava que ele estava muito limitado e eu queria poder mudar isso. Eu queria poder ampliar o meu conhecimento, ampliar a minha comunicação e ter um hobby novo que fosse um pouco mais produtivo do que jogar, que até então era algo que eu era extremamente viciado, era o passatempo que eu tinha, o tempo livre que eu tinha, eu dedicava para poder jogar jogos eletrônicos no computador e coisas do tipo. Houveram vezes anterior em que eu tentei criar o hábito de ler livros, além dos livros que eu li na escola, nas aulas que eram obrigatórias que a gente lesse, sabe? Esses livros em que eu fui tentar ler, das primeiras vezes que eu tentei criar o hábito de ler, eram livros que hoje muitas pessoas consideram ruins e talvez eles até sejam, que eram livros que prometiam a você um, um salto gigantesco no quesito financeiro, no conhecimento que você ia ter em finanças, que na época era um assunto muito interessante para mim. E essa é que é a parte em que eu fico mais surpreendido, porque os livros que eu li nos últimos tempos, desde que eu criei o hábito de verdade de ler, são livros totalmente diferentes de um livro que vai te ajudar a não é um livro de coach financeiro, não é um livro de coach de uma vida melhor, não é um livro do Pablo Marçal, saca? Eu acho que posso fazer um livro falando sobre quais foram os livros que eu li. Não foram muitos, mas foi uma quantidade até que razoável e talvez seja interessante para algumas pessoas ver uma pessoa que nunca teve o hábito de ler dizer o que acha, por exemplo, de Noites Brancas, que foi o livro, um dos primeiros livros assim que eu li desde que eu criei o hábito de ler e com certeza foi um boom para mim quando eu li, quando eu vi até o final, quando eu, sabe, me vi preso na história e como aquilo me fez ficar dias pensativos sobre o livro, sobre quem estava certo, sobre quem estava errado, sobre tudo, sobre como o Dostoiévski foi miseravelmente melancólico para criar aquele livro, saca? Mas enfim, a questão é que criar o hábito de ler com certeza mudou a minha vida. E eu digo isso com muita certeza e com muita alegria. Porque se eu não tivesse criado o hábito de ler, a minha comunicação para que eu pudesse aparecer aqui no YouTube seria muito mais decadente. Eu não teria uma comunicação tão fluida. É claro que eu ainda não cheguei no nível que eu quero ainda. Eu não tenho a clareza, mas criar o hábito de ler com certeza me ajudou a ter um vocabulário bem mais ampliado das palavras para que eu pudesse falar de uma forma muito mais correta, muito mais clara e ter uma oratória bem mais nítida de se entender, sabe? E isso com certeza me ajudou aqui no YouTube. Inclusive, eu posso dizer que criar o hábito de ler foi o que me deu um gancho para que eu pudesse criar um canal no YouTube para que eu pudesse falar sobre as coisas que eu quisesse. Porque quando eu notei que a minha comunicação estava muito mais fluida, estava bem melhor do que era antes, então eu me vi motivado para que eu pudesse começar algo novo. E esse algo novo, uma das coisas novas que eu comecei a fazer foi gravar para o YouTube. E eu fico muito feliz com tudo isso. E além da minha comunicação e do meu vocabulário ter sido ampliado, um dos pontos positivos que eu notei depois que eu criei o hábito de ler, com certeza foi uma expansão do meu repertório, das coisas que eu achava interessante, de poder estudar sobre história, de poder estudar sobre literatura, sobre como ela é magnífica, de poder plantar ideias na minha cabeça, de poder expandir, de poder ter um pensamento muito mais coerente sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas, sobre tudo, sobre poder conversar, sobre poder conversar de uma forma muito mais natural com outras pessoas, sem ser um cara chato, sabe? Porque, acredite se quiser, ler livros
que sejam realmente bons, que sejam realmente referências na literatura, vão te fazer ser uma pessoa muito diferente, sabe? Você não precisa ler um livro de filosofia, um livro de um coach, de um guru da internet, para que você mude a sua perspectiva das pessoas, para que você mude a sua perspectiva do mundo e de como você se relaciona com as pessoas e com as coisas ao seu redor, sabe? Então, ler um livro foi muito importante para que eu visse essas coisas que eu não conseguia ver antes. Além, é claro, do fato de que eu tenho uma sensação de que eu sou muito mais produtivo quando eu estou lendo um livro do que quando eu estou jogando. É claro que necessariamente jogar não seja uma perca de tempo. Muitas das vezes é um refúgio para muitas pessoas, é um passatempo e ótimo, não tem problema nenhum. Mas agora eu me sinto muito mais produtivo quando eu leio um livro do que quando eu jogo. Eu me sinto, sabe, muito mais preso naquilo, muito mais viciado naquilo. O único problema ruim é que às vezes a gente tem a tal da ressaca literária, que com certeza se faz muito presente na vida de um leitor. E para mim se fez muito presente logo nos primeiros livros que eu li, mas mesmo assim foi uma sensação muito boa, porque a ressaca literária é você, da mesma forma que você ainda não conseguiu superar o conteúdo que você leu daquele livro, você também se sente realizado por você ter conseguido ter lido aquele livro inteiro. E às vezes as suas expectativas são quebradas e às vezes elas são ampliadas, dependendo do livro que você lê. Quando eu li o meu primeiro livro, eu me senti muito mais, eu me senti bem realizado, saca? Porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter o hábito de ler. E aí uma amiga me recomendou um baita livro e aí eu li. E quando eu li, eu, sabe, fiquei bem pensativo. Eu lembro que eu terminei de ler o livro e aí eu deitei na cama e fiquei assim, olhando pro teto, saca? Voando e pensando, poxa, que coisa maravilhosa. E ao mesmo tempo eu pensava, caralho, que livro desgraçado, sabe? Eu acho que eu não consigo descrever de uma forma que todo mundo consiga entender, talvez só os leitores mais experientes que estejam vendo esse vídeo consigam entender, mas foi uma sensação, sabe, absurda. Eu acho que eu posso fazer um livro sobre os primeiros livros que eu li, sobre os livros que eu li até hoje. Eu acho que vai ficar bem legal de ver, eu podendo descrever, né? Uma pessoa que não tinha o costume de ler livros, podendo ter lido livros muito mais diferentes da minha perspectiva do que eram livros bons. Eu li O Príncipe, eu li Noites Brancas, eu li A Metamorfose, sabe? Foram livros extraordinários. E como que eu criei o hábito de ler? O hábito de ler, ele curiosamente veio natural. Por quê? Eu recebi um incentivo de uma amiga, o incentivo e a recomendação de um livro, depois que eu disse para ela que eu estava querendo começar a ler livros, mas que estava na dúvida se eu realmente iria gostar, se eu realmente iria querer continuar lendo, sabe? Se eu ia conseguir me prender. Então, o primeiro livro que eu li foi digital, eu li pelo celular, que foi o Noites Brancas. Mas além dessa minha amiga, eu também recebia um incentivo muito grande da minha irmã, que a minha irmã é uma leitora nata. Ela tá o tempo inteiro com o Kindle lendo os livros dela, diversos livros, e eu pude perceber que ela tinha um repertório muito ampliado, um repertório bem expansivo de conhecimento de várias áreas. E isso com certeza se dava ao fato do vício dela em leitura. E eu não queria necessariamente ser um viciado em livros, mas eu queria poder ter sabe, aquelas características que eu disse anteriormente, uma melhora positiva na minha comunicação, uma amplitude no meu vocabulário e tirar aquela sensação de improdutividade que eu sentia constantemente quando eu estava jogando. E aí eu consegui substituir o hábito de jogar por ler. E foi algo muito positivo para mim. E criar o hábito de ler veio através do incentivo de uma amiga e da recomendação de um livro. E o que que eu fiz? Existe um vídeo aqui no meu canal onde eu falo do princípio do faça alguma coisa. E eu fiz exatamente o que eu falo nesse vídeo, o princípio do faça alguma coisa. Que basicamente, o princípio do faça alguma coisa diz que quando você
fizer qualquer ação que você considere um parâmetro de sucesso, você fique feliz por qualquer coisa que você vá fazer, outras coisas que você considere mais complexas de serem feitas se tornarão fáceis de ser feitas. Foi dito e feito. Então, eu começava a ler uma página, quando eu fui ver, já tinha lido um capítulo inteiro. E isso, sabe, era muito gratificante, porque eu conseguia notar isso, eu conseguia notar essa diferença, essa passagem rápida pelas páginas e que eu estava conseguindo entender, que eu estava instigado e que eu estava curioso para ver o que vinha depois, para ver a continuidade dos livros, para conseguir prestar atenção. E isso, com certeza, era muito bom. Então, eu nunca fui do tipo que não recomendava as pessoas a ler livros, mas hoje eu com certeza recomendo muito mais para que as pessoas leiam os livros. E outra, vou dizer para você, considero que seja uma característica positiva, um adjetivo positivo, você ler os livros que são recomendados pelos seus amigos. E eu hoje leio os livros recomendados pelos meus amigos. Inclusive, esse aqui é o livro que eu tô lendo atualmente, que é tá até um pouco sujo, O Silêncio das Montanhas, do Khaled Hosseini, do autor de O Caçador de Pipas. Foi emprestado, uma amiga minha me deu e disse que era um livro muito bom e eu estou gostando bastante. É um livro de época, mas é um livro muito bom. Acho que é um livro de um gênero bem diferente que eu estava lendo nos últimos tempos, mas é um excelente livro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, de recomendar livros para mim aqui nos comentários, de dizer sobre os livros que você está lendo ou dos livros que você quer ler. É isso, tamo junto, tchau.